A família de Simão Sarquis é responsável pelas instalações elétricas e de refrigeração dos primeiros prédios de Brasília, dos palácios presidenciais, de hotéis e até da rodoviária do Plano Piloto. De um primeiro serviço de conserto de geladeira prestado ao então presidente da República, nasceu uma grande amizade com JK. Essa e outras histórias você ouve nas palavras do próprio Simão Sarquis, nesta edição do programa Pioneiros. Meu nome é Simão Sarquis Simão, nasci em Uberlândia, 8/9/40. Na época, meu pai veio de navio. Era 48 dias de viagem do Líbano para o Brasil. E chegou, primeiro estado que veio para Goiás, Ipameri. Ficou 6 anos em Ipameri, depois mudou para Uberlândia. O Líbano naquela época era um país assim pequeno, na época, naquela parte toda, não tinha quase assim o que fazer lá. Por isso que saíram para o Brasil na época, veio para o Brasil. E por que ele não escolheu outra nação? Estados Unidos, Europa, por que o Brasil? Por causa do parente, né? Tinha um parente aqui. Então a motivação foi o fato de ter uns parentes aqui. Isso. E os parentes já sabiam que ele ia chegar ou chegou de surpresa, já tinha combinado tudo? Não, combinou com ele, esperando eles chegar no Brasil. Foram pegar ele lá em Santos. Ah, eles foram buscar em Santos. Isso. E eles moravam em Ipameri? Mudou para Ipameri na época. Esses seus parentes que receberam o teu pai? Morava em Ipameri. Ah, tá. E o que esses teus parentes faziam que o teu pai quis vir morar com eles? Para viver, para se sustentar? Não, na época era mais assim, viajando, né? Mexia com vendas de armazém na época. E veio para o Brasil, ficou lá uns 6 anos mais ou menos em Ipameri, aí mudou para Uberlândia. Nasceu 3 irmãos, os mais velhos nasceu em Ipameri. Os demais nasceu em Uberlândia. Minha mãe veio, meu irmão dela morava no Rio. Quando ele veio, chama Tufi, mexia com armarinho no Rio, loja de armarinho. E, na época, coincidiu de conhecer. Acabou fazendo conheceu em Uberlândia. De lá, ela veio, Uberlândia encontrou com meu pai e marcou o casamento, se casaram e mudou para Ipameri, Goiás. Meu pai já morava em Ipameri. Entendi. Então foi um casamento combinado entre as famílias? Na época era um casamento, mas era assim, marcava, encontrava e saiu o casamento. A parte elétrica, eu vim com meu irmão em 3 de março de 57 para Brasília. E ele montou a loja aqui na 2ª Avenida. E dali começamos. Aí ele pegou, na época eu tinha vontade de aprender profissão de mecânico de geladeira. Aí eu fui conversando com ele, ele pegou e falou, não, vamos fazer, vou arrumar para você. Eu fiquei 8 meses em São Paulo. Cheguei 3 de março, em junho eu já mudei para São Paulo. Então o senhor saiu de Uberlândia e foi fazer um curso de... Não, eu saí de Brasília já. Ah, foi daqui. Já estava em Brasília. Aí foi fazer um curso... São Paulo. São Paulo. Pelo que eu estudei, foi na empresa Refrigeração Ipiranga. Isso. Ah, tá. Na Avenida Ipiranga, em São Paulo. O Jorge veio primeiro, arrumou tudo, ajeitou o negócio, que já veio trabalhando, está lá no Clube Bandeirante ali, fez a maior parte elétrica aí, foi feita por ele. E aí ele foi final de ano, que ele chegou em 56, Brasil, não tinha nada. O senhor chegou em 56? Não, eu cheguei em 53 de março de 57, mas ele já estava aqui, ele já veio antes. Aí montou, quando nós viemos de Brasília, trouxe as telhas na época, não tinha de trem até Goiandira, de trem,
De lá veio uma jardineira, 3/4, pegou o material e fomos de jardineira 3/4. Colocou a esteirinha em cima e fomos para Brasília. O senhor disse que foram para o Núcleo Bandeirante. Núcleo Bandeirante. Como era o nome da loja, dessa primeira loja que o Sarquias, Jorge... Elétrica Sarquias. Esses prédios em Brasília, ali na 114, 111 Sul, na época eles instalaram quase todos aqueles prédios, parte elétrica, né? Então os primeiros prédios de Brasília foram feitos pela loja Sarquis de Núcleo Bandeirante. Núcleo Bandeirante. Não é todos, mas a maior parte fazia. Porque na época foi chegando devagar, o pessoal chegou todo mundo de uma vez, não tinha. Foi acomodando, aí saiu uma loja, entrou outra. Primeiro entrou Hotel Souza e Hotel Brasília, que a parte elétrica ele que instalou toda. E depois foi chegando. Aí começou a fazer as obras que começou a fazer os palácios, essa parte foi logo em seguida começou tudo. Né? A parte. Mas não a gente que fez, só a parte elétrica em alguns prédios que a gente, na época, que é muito prédio, começou de uma vez só. Parte de refrigeração, eu fiz uma boa parte em Brasília, a rodoviária, aqui do coisa, Palácio do Alvorada, uma boa parte fui eu que instalei, parte de refrigeração também. Uma parte só, não foi toda, porque na época foi uma empresa que fez e depois me chamaram para terminar a parte final lá. Agora a rodoviária eu instalei toda. Na época tinha pouco mecânico também aqui, tinha uns 4 mecânicos. De refrigeração. De refrigeração. Não, serviço não faltava na época, tinha serviço demais, em toda a parte. Porque a parte de refrigeração foi crescendo muito rápido em Brasília. Em Brasília não, chegava caminhão de gente direto. É obra demais da conta. Você vê, fazer o que fez. Que eles fazem 5 anos, mas 4 anos. 1 ano foi fazer projetos, fazer tudo. 4 anos executou, ligou o Brasil de ponta a ponta. Como é que se deu esse convite para o senhor, que estava aqui no Núcleo Bandeirante, ir lá para a Ilha do Bananal prestar um serviço para o presidente da República? Como é que se deu esse fato? Conta em detalhes. O problema é que na época tinha pouco mecânico de geladeira. Eu conhecia uns 3 ou 4 lá, no Núcleo Bandeirante. Um coronel estava procurando um mecânico. Aí o cara chegou procurando aqui, tem um que chegou de São Paulo esse dia. Que era o senhor? É. Aí chegou lá conversando, perguntou meu nome, o presidente falando, conversando, ele falou, estou precisando de um mecânico. Eu falei, o que é o problema? Não, é para ir na Ilha do Bananal, é assim, um problema. Eu tinha aprendido naquela época, eu falei, opa, mas é um perigo sair daqui, não dá conta de arrumar, fica chato. Ele falou que era o presidente JK que estava mandando? Não, não falou não. Procurando um mecânico. Aí, conversando aqui, dali, falei, tamanho da geladeira, quantas portas e tal. Eu falei, eu vou. E fui. Fomos no avião para lá, levamos, ia mais outros profissionais também junto, mas não nessa área. Fomos lá, chegando lá, entrando na cozinha de madeira lá, tudo. Quando estava entrando assim, cheio de general lá, coronel, e o presidente estava lá. Aí entrando, o presidente perguntou para o cara, cadê o mecânico de geladeira? Foi isso aí. Falei, mas que o senhor não deu conta, esse menino vai dar conta? Aí subi lá, conversando, estava almoçando, desce, vem almoçar, depois, não vou terminar. Aí começamos a trabalhar. Né? E descobri, achando defeito, custei descobrir o defeito. O cara tinha botado muito gás e jogou o óleo para o vaporador. Então não gelava mesmo. Aí tirei lá, esvaziei o gás devagarzinho, porque fumaça aquele com óleo. E foi terminando,
demorou para tirar a coisa, mas acabou o ônibus, tirou. Aí tirei o cabeçote, arrumei outro cabeçote, trocou as válvulas. E o presidente falava assim, desce, vem almoçar, depois termina. Eu falei, não, eu vou terminar. E fui embora. Eles acabaram de almoçar, sentado conversando, e eu terminando. Me levaram sanduíche em cima, comendo em cima da geladeira também, comendo sanduíche. Tu não queria parar de fazer o trabalho, então. É. Aí antes de fazer vácuo, começa a tirar o óleo de dentro, solta muito fumaça com o óleo. Evaporando. Aí soltando devagarzinho para não fazer muita coisa. A hora que acabou, demorou assim uns 20 minutos para fazer o vácuo. Terminou de fazer o vácuo, arrumei e tal, trocou a válvula de baixo de passagem também. E comecei a colocar o gás e começou. Aí vai gelar, falei, daqui um pouquinho está gelando. O presidente perguntava. É. Aí passou uns 20 minutos, eu falei, vai já, começou a gelar agora. Ele desceu de lá, pegou e botou o dedo. Quando o vaporador começa a gelar, ele segura assim, ele agarra. Ué, mas está gelando mesmo. Aí me deu um cartão e foi embora. Aí o Ideu Valadares, que é primo dele, me chamou. Disse, bom, vamos, o Serino está aqui, vamos dar uma chegadinha, está com uma fazendinha aqui, vamos lá. Eu falei, não vou não, mas aí contei a história para ele, daquele... Primeiro encontro. Não, na época ele não conhecia, só porque aconteceu aquela... Aí ele pegou, contou a história. Na segunda-feira, o motorista dele foi lá na loja. Já tinha loja aqui na W3, Elecavag, grandes tudo. Ele perguntou, quem é o Simão aqui? Eu fiquei lá. Aí chegou, Juscelino, presidente, sempre convidando para você ir lá na coisa, lá na fazendinha lá. Aí no livro já fala isso aí. Aí chegamos lá, conversando, ele falou, nunca esqueci daquele dia. Ele lembrou daquele negócio da geladeira, aquilo que marcou com ele. E ali começamos a fazer amizade. Estamos em 72. Ah, então de 57 o senhor só reencontra a JK? De 72. JK no período do exílio, 64 a 67. Não, isso na época... Depois ele contou a história. Ele contou uma história... O que ele contou? Quando começou o negócio, o Castelo Branco foi lá no apartamento dele, no Rio. Chegou conversando com ele. Eu não queria caçar você, porque eu sei que você é um líder. O Juscelino contando isso aí. Você é um líder, eu vou ter que fazer sem minha vontade. Foi lá conversar com ele antes de caçar. Parece que alguns dias antes da morte do presidente JK, que foi em 22 de agosto de 76, ele jantou na sua casa na 302, o presidente JK, alguns dias antes da morte. O que o senhor lembra dessa ocasião? Qual foi o motivo do jantar? Ele ia viajar naquele dia, já para coisa, ele morreu no sábado, no domingo. E o jantar na sua casa foi? Na quarta para quinta. Ainda eu falei para ele, presidente, deixa o motorista levar o senhor. Não, mas o outro... Que o motorista dele ia me pegar lá, e a gente ia, mas ele já era um senhor de idade. E eu, na viagem, eu ficava preocupado de dirigir. Mas o presidente gostava. O senhor convidou ele para jantar na sua casa? É aniversário do meu filho, que chama Juscelino, que eu botei o nome de Juscelino por causa dele. E aí, nesse jantar, você lembra que vocês conversaram? Como é que foi? Não, mas é bate-papo, dançando, brincando. É aquele tocando violão, cantando. Não tinha muita gente, não, só a família mesmo.
Tinha umas amigas também que foi junto, queria conhecer ele, foi junto lá. Dona Sara estava junto? Não. Na época, eu acho que eles tinham alguma coisa que não estava certa entre eles, né? Porque ele ficava sozinho, ela não vinha aqui. O senhor ficou sabendo da morte do presidente JK. Eu ouvi dizer que o senhor chegou a ir no local do acidente. Foi. É isso que eu não entendi, porque... Não, porque quando soube o negócio, não tinha avião, na época tem. Peguei o avião e fui, desci lá na cidade perto lá. Na época comentaram que não foi acidente, não foi acidente mesmo, não teve nada de tentar, nada disso aí. Foi acidente mesmo. Na época é muito complicado, não acreditava no que estava acontecendo. Não acredito, acho que aquilo não é uma coisa assim, mas não é fácil. O Juscelino é um cara diferenciado. É um cara que você sentar na pescaria, onde você estava, é só conversando. Eu aprendi muito com ele. Principalmente o sistema de humildade que ele tinha, que era uma pessoa diferente. Você pega um cara que é presidente, que é jeito. Ele não, ele era uma pessoa simples mesmo, não tem. É muito difícil ter uma pessoa igual a ele. O senhor chegou a conhecer o Israel Pinheiro? Conheci demais a conta. Essa eu vou te contar uma história que aconteceu. Também não contei para ninguém essa aí. Eu estava fazendo uma parte elétrica na casa dele lá. E o Juscelino chegou. E aconteceu o acidente do Bernardo Sayão. Janeiro de 59. Eu estava lá quando chegou a morte, que ele tinha morrido. Eu estava trabalhando lá na casa do Israel. E o Juscelino lá. Eu só via eles conversando assim. Vai enterrar em Anápolis. Eu vou enterrar em Brasília. Mas não está, termina. É para enterrar em Brasília. Eu lembro disso direitinho. O Juscelino falando para o Israel. Para terminar, para enterrar lá. E terminou, enterrou lá. Isso eu ouvi lá na época, esses dois falando assim. Aí saí de perto, eu vi que está discutindo. O Israel insistiu muito que tinha que enterrar em Anápolis? Não, não é, porque não estava pronto aqui, ué. Não tinha cemitério, não, ué. Enterrou ele antes de fazer o cemitério. Como é que o homem Sarquis, eletricista, mecânico de refrigeração, parte para o ramo da construção civil? Como é que foi essa sacada? Quando começou? Começou o seguinte, a gente esteve na W3 ali uns 10 lojas na W3. Sim, prédio. Construía e alugava. E foi crescendo essa parte, tinha muito prédio alugado para o governo. Quando fui crescendo mais na construção, eu peguei a parte de loja, montei uma para o meu irmão, para a minha irmã, e fechei a loja. E passei para... E vendi uma para o meu irmão, a Wagner. E só passei a mexer com construção. E como era o nome da empresa que o senhor abriu? Sempre Wagner, sempre o nome do meu filho. Wagner. Wagner. Wagner? Imobiliária Wagner. Ah, imobiliária Wagner. Agora, nunca fiz obra para o governo. Nunca quis fazer. E por que não, se me permite perguntar? É porque está mexendo num ramo que está construindo e alugando.
Da onde o senhor tirou a sacada para construir o primeiro a parte hotel do Brasil em Brasília? Em 72, a família morou um ano nos Estados Unidos. Levei a família a morar um ano lá. E nós hospedamos quando chegamos, hospedamos numa parte de hotel. Aí eu vim, comprei aquele terreno, gastei 1 ano e meio para fazer o hotel lá. Quando eu fiz o projeto ali, aí o Paulo Otávio fez São Paulo, começou São Marcos também. Aí começou, pegou, porque é o primeiro do Brasil. No Rio e São Paulo não tinha parte de hotel. Foi o primeiro do Brasil. E o senhor... Aprovar e fazer foi rápido, foi o primeiro terminar também. Mas aí saiu muitos, aí saiu para todo lado. Pode pegar na aprovação e ver que está. E em nível de venda, o senhor conseguiu vender rápido essa parte? Vendeu rápido, mas vendi 50% só. 50% deixou para o hotel. Além do Garvey, o senhor também é famoso por causa do famoso maior prédio de Taguatinga, que é o Kingstown Hotel. Kingstown Hotel. Kingstown Hotel. Estava crescendo Taguatinga? Tinha mercado para hotel? Lá era 3 andares. Você pode ver que os lados eram 3 andares. Aí eu conversando com o administrador, vem cá, você fazer um hotel com 3 andares, para tocar, o custo é o mesmo de fazer um. Aí ele chamou, como é que é o nome dele? Ele falou, não, então vamos mudar isso aí. Faz um projeto. Aí fiz 13 andares. Aí ele aprovou. E esse hotel também foi um sucesso financeiro para o senhor? Deu certo? Deu certo. E o senhor vendeu esse hotel? Vendeu apartamento na época e depois vendeu hotel. Por que o senhor vai para o ramo das fazendas? O senhor está explicando. Para descansar. E cheguei e cansei mais que dá trabalho. Eu fui para fazenda para ficar... Falei, vamos fumar fazendo 1000 boi, engordar 1000 boi. A pecuária, que valoriza, não é o boi que dá o lucro, não é a vaca, não é nada. O que dá o lucro é a valorização da terra. Eu, quando fui para Minas, eu pagava a base de 5.000 hectares, alqueire, 5.800, até 11.000 paguei, até 12.000. Na hora de vender, eu vendi na base de 70, 80 mil. Teve terra que foi vendida a 120 mil, no alqueire. O Cauí é de Uberlândia. Eu já tinha loja na W3, Elétrica Wagner, e ele começou a fazer o Lar dos Velhinhos. E aquela vontade que foi o que ele ajudou naquele lá, ele montou, o Lar dos Velhinhos fez tudo lá. Ele chegou para mim um dia lá na loja, apresentou tudo, mas eu conheci o pai dele, mas ele não estava lembrando dele. Aí falei, não, eu conheço o pai demais, Bernardo e tal. Aí começamos a conversar e tal. Ele falou, estou construindo lá do Zelinho, aqui no Clube Bandeirante e tal. Eu queria te levar lá. Eu falei, a hora que você quiser, vamos. Então vamos, tá, pai? Eu falei, vamos. Eu fui com ele lá. Aí chegando lá e olhando e tal. Aí eu estou precisando de umas telhas aqui. Eu falei, não, o que você precisar, aí você pode contar comigo. Aí dei a madeira, fazia o telhado, dei a madeira. E parte de refrigeração, você pode pegar tudo que você precisar aqui. E aí no começo era pequeno, depois foi crescendo. Mas no começo, é um cara que lutou muito por Brasília. Brasília deu muito aí nessa parte. De ação social. Ação social. Eu ouvi vários testemunhos de pessoas que o senhor financiou faculdade, financiou cirurgia, financiou cursos universitários, financiou questão de saúde, financiou tanta gente por aí. Olha, eu já devo ter formado médico, odonto, já mais de 100 pessoas, muito mais. Eu cheguei a pagar 33 universidades. De uma vez só? Por ano, direto.
Desde os 27 anos de idade eu faço isso. Cirurgia, o que eu posso eu faço, sempre estou fazendo. Bariátrica, por exemplo, eu ajudo muito na bariátrica. Tem um doutor Renato, que é uma pessoa muito amiga, é uma equipe de médicos dos melhores que tem do Brasil. Eu só pago o material e o hospital. Ele faz tudo de graça. Eu ajudo também, que é médico amigo e sempre estou ajudando e a gente faz direto. Então tem geração? Não é só, mas muitas vezes, por exemplo, tem um agora que chegou, vai trocar os dois fêmeos. O governo não tem, na fila do governo você não vence. Os médicos chegou, dá o material que eu faço. E assim vai levando. O material você vai gastar isso. Não é barato, o material não é barato, mas vale a pena. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente vai morrer não vai levar nada. Não tem um estudo, muito estudo, mas é um estudo que a vida me ensinou. O que eu acho é o seguinte, a humildade, ter insistência nas coisas que vai fazer, acreditar naquilo que vai fazer e ser humilde. O que puder ajudar as pessoas, sempre a pessoa que está do lado é a pessoa que você sempre tem que estar com elas e bem. E valorizar muito o funcionário. Essa é a coisa mais importante que tem.